Olá, gente. Então, como vocês sabem, eu estava de atestado, ainda não estou muito bem, porém, achei por bem, já que a minha voz não está muito boa, fazer a revisão por aqui mesmo, no formato de vídeo. Então, segundo ano, a escola literária de vocês é o realismo, tá? Então, como aqui mesmo já está dizendo, é um movimento artístico, né, que buscou objetividade, olhar crítico sobre a sociedade. Um pouco diferente aí da questão do romantismo, né, que as características foi até falada ainda nessa unidade, porque uma escola complementa a outra. Foi um dos principais movimentos do século XIX, teve uma grande importância na Europa e no Brasil também. Como eu sempre falo, sempre fazem essa cópia, né, de um país para outro. Então, isso acaba acontecendo, tá? Então, o que acontece? Na literatura, tivemos alguns autores, né, como Gustave Flaubert, eu não lembro a pronúncia do nome desse autor. Depois vocês podem conferir aí o nome correto, e também a minha voz não permite algumas falas, não. E a questão do Machado de Assis, né, que é uma forte influência, na verdade, na literatura brasileira e, por que não dizer, do realismo também. De onde se originou? Nós temos aqui o livro, tá? O nome em negrito. Eu já havia explicado para vocês que iniciou com essa obra. Nesse caso aqui, nós tivemos também o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que foi considerado também a narrativa inaugural. Por quê? Esse outro livro, que já foi mencionado antes nas explicações, esse outro livro aí, ele foi feito confeccionado por um francês. E o Memórias Póstumas de Machado de Assis. Machado de Assis, ele era brasileiro. Aí tem aqui uma partezinha de um trecho de um romance do Machado de Assis. Eles chamam de romance machadiano. Aí aqui diz o seguinte: que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20, e quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maestri. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevei-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderia sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro as aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisa, ou os que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário o entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor,
pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com piparote e adeus. Brás Cubas. Esse é o livro que teve uma relevância, ou seja, teve uma importância muito grande para o início do realismo. Aí aqui fala o seguinte: nota-se que nesse trecho do romance é possível perceber algumas das características fundamentais do realismo, como a perspectiva objetiva e não idealizada da sociedade, assim como a fina ironia típica da obra de Machado de Assis. Como eu já expliquei, essa diferença do romantismo era gritante, né? Porque eles estavam a fim de fazer denúncias sobre a questão da sociedade. Já foi citado aqui quais que eram as principais denúncias daquela época. Que tinha a questão do adultério, enfim, muita coisa. Eles não queriam, no caso, esconder nada. O contexto do realismo. Nesse caso, naquela época, como eu falei, tinha muito essa questão do cientificismo, que era o desenvolvimento das teorias científicas, estavam iniciando aí, na verdade, essa força, né, pela questão da ciência. Não é que as pessoas deixaram de utilizar o teocentrismo, não. A ciência também era importante, e né, na verdade. Não fosse ela, não haveria descobertas para... no caso, não haveria vacinas para tantas doenças, enfim. O evolucionismo, a questão do comunismo, determinismo, positivismo também. E como já citei na explicação, tinham muitos autores que denunciavam a questão da escravidão e tudo mais. E naquela época coincidiu que um dos contextos era a questão da proclamação da República, né? No caso, o pessoal da monarquia, né? Eles estavam sempre fazendo essa ponte entre Brasil, Portugal, enfim. As características, como eu já falei aqui, o realismo ele se opõe, de certa forma, ao romantismo. E eles representavam, no caso, figuras humanas profundas, que evitavam essa questão do estereótipo do herói, né, da amada, que acontecia lá no romantismo. E aqui fala o seguinte: além disso, a perspectiva egocêntrica, muito comum na segunda geração do romantismo, é substituída por um olhar mais objetivo possível, buscando representar a realidade de modo impessoal ou crítico, sempre afastando o olhar apaixonado dos objetos retratados. Ou seja, o nome já está dizendo: realismo, realidade. Realidade nua e crua. Os principais autores na época estão citados aí abaixo, muito importantes, na verdade. Aqui fala do realismo na literatura. Para além da obra, tinha alguns autores europeus, né? Nós temos 4 aqui. E no Brasil, o realismo teve como principal representante Machado de Assis, como já foi citado acima, autor de célebres livros, como o que já foi até lido um trecho, que é o de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Dom Casmurro, que eu particularmente gosto muito desse livro. Outros autores de destaque são Aloysio de Azevedo, autor de O Mulato, O Cortiço, que são romances considerados naturalistas. E nós temos aí também o livro Inocência, né? É um livro que eu particularmente também gosto, tá? Então é isso, gente. Já foi feita a explicação. Me desculpem, a minha voz não está boa, mas nós tivemos aí uma pequena revisão acerca da escola literária que vamos utilizar nas avaliações dessa unidade, certo? Um beijo, fiquem com Deus.